Olá, bem-vindo ao curso de Extensão em Ventilação Mecânica. Eu sou o professor Falcão, sou professor de Anestesiologia da Universidade Federal de São Paulo e nesse vídeo vamos discutir um pouquinho sobre a estrutura e função do pulmão. Essa é a primeira parte do módulo de Fisiologia aplicada à ventilação mecânica do curso de Extensão em Ventilação. Então a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é sobre a estrutura e função dos nossos pulmões. E a principal função do pulmão é a promover a troca gasosa. Então aqui nós temos do lado esquerdo uma ilustração do nosso pulmão, onde nós inspiramos um ar ambiente que tem uma pressão parcial de oxigênio de aproximadamente 160 milímetros de mercúrio, isso a nível atmosférico, porque se nós temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, com 21% de oxigênio, nós temos então uma pressão de oxigênio de 160 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de CO2 de aproximadamente 0,3 milímetros de mercúrio. Nós iremos inspirar este ar ambiente, iremos promover a troca gasosa e a partir daí, agora, esse sangue arterial irá para o tecido periférico, aonde irá realizar a troca gasosa neste tecido periférico, onde nós iremos dar um aporte de oxigênio ao tecido periférico. Esse sangue que era arterial agora passa a ser um sangue venoso, que irá retornar ao pulmão, uma vez que o sangue venoso vai ter uma pressão parcial de oxigênio ao redor de 40 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de CO2 de aproximadamente 46 milímetros de mercúrio. O pulmão irá receber esse sangue venoso e irá expirar este ar para o ar ambiente. Então a principal função dos nossos pulmões é promover essa troca gasosa e oxigenar um sangue venoso. Em relação à estrutura desse pulmão, nós sabemos que o pulmão é um órgão que está localizado na cavidade torácica e que é recoberto por uma pleura. Tem a nossa pleura visceral e a pleura parietal. Então nós temos aqui, nesse sentido, retirando a parte anterior da caixa torácica e agora vemos, e retirando também o coração, nós estamos vendo aqui o pulmão, aonde o nosso pulmão direito é constituído de 3 lobos e o pulmão esquerdo é constituído de 2 lobos. Bom, veja que na parte inferior do pulmão, ele é delimitado por uma grande musculatura importante para a respiração, que é o diafragma. Ao olharmos com mais detalhes a questão e tirando novamente o coração e os grandes vasos da caixa torácica, e aqui também retirando a pleura, vemos a importante relação entre o pulmão e os grandes vasos, onde isso será muito importante quando formos discutir a interação coração-pulmão. Veja também que na parte posterior do pulmão nós temos uma proximidade muito grande com o esôfago, uma vez que a traqueia, veremos adiante, ela termina numa parte mais superior. Esta relação entre o pulmão e a pleura é muito importante quando nós passamos um catéter esofágico e podemos medir então a pressão pleural para poder ser calculado a pressão transpulmonar. Veremos isso também mais adiante. Bom, a unidade pulmonar que nós estudamos é o alvéolo. Se formos prosseguir da traqueia, brônquios principais, indo para a região distal, chegaremos aos saco-alveolares, que é a nossa unidade pulmonar. Este saco alveolar, ao se relacionar com os capilares pulmonares, dará origem a uma importante estrutura do pulmão, que é a membrana alveolo-capilar. Então vejam aqui os senhores, os sacos alveolares com uma estreita intimidade com esses capilares pulmonares, formando a membrana alveolo-capilar. Se formos olhar numa microscopia eletrônica a disposição desses capilares pulmonares, veremos que há uma rede muito rica de capilares ao redor do alvéolo. Nós temos no pulmão aproximadamente de 60 a 150 ml de sangue. Essa rede capilar pulmonar ela forma quase, se formos pegar todos os alvéolos e formos abrir
estes alvéolos, nós vamos ter aproximadamente 100 metros quadrados de área pulmonar. Imaginem essa pouca quantidade de sangue em íntimo contato com uma área, uma região tão grande. Isso vai fazer com que a nossa membrana alvéolo-capilar seja muito fina. Numa microscopia óptica, por HE, vemos aqui o espaço alveolar preenchido de ar e vemos a membrana alvéolo-capilar preenchidas com as hemácias, e elas são extremamente finas. Se formos imaginar, se nós estivéssemos dentro do alvéolo e olhássemos, como por exemplo neste quarto, nós estamos aqui dentro e olhássemos para fora, como se estivéssemos enxergando a membrana alvéolo-capilar, seria essa imagem. De dentro do alvéolo para fora, veremos uma rica rede capilar ao redor destes alvéolos. Então vamos entender um pouquinho melhor essa membrana alvéolo-capilar, que é um componente muito importante para promover a nossa troca gasosa. A membrana alvéolo-capilar, nós temos aqui do lado esquerdo os alvéolos preenchidos por ar. Depois nós temos as hemácias dentro desses capilares, que nós já vimos, que é uma rede capilar pulmonar muito extensa. Depois nós temos os tecidos pulmonares, que é constituído por tecido epitelial. E nós temos dois tecidos epiteliais no alvéolo. Nós temos o tecido epitelial tipo 1, chamado de pneumócito tipo 1, que, como podemos ver aqui, é um pneumócito de barreira, um tecido de barreira. E nós temos o pneumócito tipo 2, aonde é o responsável pela produção do surfactante pulmonar. O surfactante é uma estrutura para diminuir a tensão do alvéolo e impedir com que esse alvéolo colabe, com que esse alvéolo feche. Quando nós temos a relação entre o espaço alveolar, onde nós temos o ar, o tecido epitelial e o tecido endotelial dos capilares, nós temos o que chamamos de membrana alvéolo-capilar ou membrana respiratória. Então, esta membrana respiratória, onde aqui nós temos uma amplificação, nós temos o alvéolo com o ar, nós temos o tecido epitelial, que é o tecido de barreira, nós temos a membrana basal, tanto do tecido epitelial quanto do tecido da célula endotelial, e depois nós temos o endotélio alveolar, e dentro do capilar alveolar, e dentro as hemácias. Esta membrana muito fina é por onde ocorrem as trocas gasosas. Eu gostaria de ainda chamar a atenção dos senhores para essa imagem, que nós temos comunicações entre um alvéolo e outro, que são os poros alveolares ou poros de Kohn. Esses poros alveolares permitem melhor redistribuição de ar no pulmão. Então veja agora numa microscopia eletrônica da membrana alvéolo-capilar. Nós temos aqui uma fina barreira, aonde esta fina barreira nós temos os poros. E é por esta fina barreira que ocorre esta troca gasosa e a difusão de gases. Como que ocorre a difusão de gases? Ela é regida pela Lei de Fick. A Lei de Fick, que foi uma lei descrita em 1855, é uma lei que leva em consideração que a difusão dos gases ela é diretamente proporcional à área do pulmão da troca gasosa, e como eu já falei, aqui nós temos uma área de quase 100 metros quadrados, e ela é inversamente proporcional à espessura da membrana alvéolo-capilar. Portanto, quanto mais fina essa membrana, melhor a difusão de gases. E aqui já passamos a entender que determinadas condições fisiopatológicas, onde nós temos o espessamento dessa membrana alvéolo-capilar, como por exemplo o edema, nós iremos piorar a troca gasosa. A lei de Fick ainda leva em consideração o que chamamos de constante de difusão. A constante de difusão, ela vem a partir da lei de Graham, aonde a constante de difusão ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular do que está sendo difundido. Então, aqui nós temos que a difusão é diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à espessura dessa barreira, multiplicada por uma constante de difusão que leva em consideração o peso molecular, multiplicado pela diferença do gradiente de pressão. Então, é a pressão de um lado e menos a pressão do outro lado para que ocorra a difusão. Então, esse é o ponto mais importante quando nós falamos da função pulmonar e da estrutura pulmonar.
Na estrutura pulmonar, nós temos como unidade pulmonar o alvéolo, aonde tem um componente que é a membrana alvéolo-capilar, e que a principal função do pulmão é a troca gasosa, que é regida por a lei de Fick, da difusão. Vamos agora novamente para o macro, vamos para a traqueia. Então a traqueia ela é uma estrutura de 10 a 12 centímetros, que ela inicia-se na altura da sexta vértebra cervical e se bifurca na altura da quarta à sexta vértebra torácica. Esta bifurcação tem um nome, que conhecemos como carina. Vejam que o brônquio-fonte direito ele é mais retilíneo do que o brônquio-fonte esquerdo. Isso faz com que durante as nossas intubações seja mais seletivo ao pulmão direito do que ao pulmão esquerdo. A traqueia ainda tem uma característica que são os anéis traqueais, que são anéis cartilaginosos, que eles são compostos apenas pela parte anterior da traqueia. Percebam, senhores, que a parte posterior da traqueia é uma parte mucosa, que é uma parede que faz fronteira com o esôfago. O único anel traqueal que em 360 graus é um anel traqueal completo é a cartilagem cricoide. E por isso que quando fazemos a manobra de Selig, para evitar regurgitação durante um processo de intubação, nós fazemos a compressão da cartilagem cricoide. A mucosa que é constituída a traqueia, a parte interna da traqueia, é aquela mucosa que conhecemos como epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. E o que quer dizer isso? Vejam, senhores, que nós temos cílios na mucosa traqueal. Esse cílio ele é responsável por drenar a secreção da traqueia e o muco da traqueia, porque a célula caliciforme, representada aqui, faz a produção desse muco traqueal. Isso é importante e chamaremos atenção quando formos falar de ventilação utilizando baixo fluxo, principalmente nos casos de cirurgia no intraoperatório, porque temos estudos que mostram que ventilação com baixo fluxo melhora a função pulmonar. Acredita-se que seja por melhora da função desses cílios da mucosa traqueal. Então nós temos a traqueia, onde já vimos que ela tem as suas bifurcações, chegando à parte final do seu saco alveolar. Esse saco alveolar tem os seus poros de Kohn que se comunicam e melhoram a distribuição de ar, e quando colocamos os capilares pulmonares, nós formamos aqui a nossa membrana alvéolo-capilar, responsável pela troca gasosa. Essa bifurcação dos brônquios e da traqueia tem um modelo descrito chamado modelo de Webel, aonde esse autor descreveu e calculou todas as bifurcações, desde a primeira geração, que é a traqueia, até a 23ª geração, a se chegar nos sacos alveolares. E o que esse autor descreveu de forma muito interessante é que nós temos duas grandes zonas respiratórias, duas grandes zonas da via aérea. Uma zona chamada zona condutora, que vai até a 16ª geração, e uma zona chamada zona respiratória, a partir da 16ª geração. Vejam, senhores, que a zona condutora tem baixo volume, ao redor de 150 ml, enquanto a zona respiratória é uma zona de alto volume, ao redor de 4 litros. É exatamente nessa zona respiratória que ocorre a troca gasosa. Então, se formos olhar, a nossa zona condutora ela vai até aproximadamente a 16ª geração, tem baixo volume de 150 ml e é o chamado espaço morto anatômico, uma vez que não fazemos a troca gasosa nessa região. E a partir da 16ª geração, nós temos a zona respiratória, que é uma zona de alto volume, e a partir daí fazemos a troca gasosa. Esta mudança de volume de 150 ml até a 16ª geração e depois de 4 litros da 16ª geração em diante, irá influenciar tanto a pressão na via aérea quanto a velocidade da ventilação na via aérea. Então percebam, senhores, que a zona respiratória, que é essa zona distal, é uma zona de baixa pressão.
Aonde a zona de mais alta pressão é a zona condutora, composta pela traqueia. E isso também irá influenciar a velocidade desta ventilação, aonde nós temos uma velocidade maior na região central da traqueia e principalmente na zona condutora. Depois, na zona respiratória, nós temos uma velocidade menor. Resumindo, então, um pouquinho sobre a estrutura e a função do pulmão. Nós sabemos que a principal função do pulmão é a troca gasosa e a unidade pulmonar é o alvéolo. A membrana alvéolo-capilar ela é determinante nessa troca gasosa. E nós já vimos que esta membrana alvéolo-capilar ela é constituída pelo tecido epitelial e pelo tecido endotelial. E que esta difusão é regida pela lei de Fick, aonde a difusão é diretamente proporcional à área de troca gasosa e inversamente proporcional à espessura, multiplicada por uma constante de difusão e multiplicada pela diferença de pressão. Vimos que a traqueia é composta por uma mucosa ciliada e que a ventilação, a depender da maneira que for feita, pode lesar esse cílio e que pode piorar a função respiratória. Veremos isso mais à frente. O modelo de Vebel descreve essas ramificações e essas gerações da árvore respiratória. E que sabemos que a partir da 16ª geração, nós estamos saindo de uma zona condutora, que é o espaço morto anatômico, de baixo volume, de aproximadamente 150 ml, para uma zona respiratória de alto volume, aproximadamente 4 litros, a partir da 16ª geração. E que a zona respiratória ela é uma zona de baixa pressão. Essa foi a primeira apresentação em relação à estrutura e função do pulmão do nosso curso de extensão em ventilação mecânica. Nós continuaremos ainda neste módulo falando um pouquinho sobre a fisiologia aplicada à ventilação mecânica. Mais uma vez, sejam bem-vindos e muito obrigado.